Ah, não, mas aí não dá. Tava brigando, mas de repente ela tá filmando. Oi, pessoal. Eu sou a Fana Lopes e a Érica Lopes está aqui também hoje, porque a gente vai conversar um pouquinho. O nosso bate-papo hoje é sobre um assunto muito interessante, né, Érica? Mas eu acho que tão pouco falado, não é? Sobre a questão Eu não acho nada Você não interessante. acha? Eu não estou gostando. Ai, meu Deus. Eu quero ir embora, tá? Tô aqui porque estão me pagando. Não Só quero que estar não. aqui, não gosto desse assunto. É porque o tema hoje é envelhecimento. Será que você sabe envelhecer? Eu não sei que fase da sua vida você está passando agora, mas é interessante a gente parar para pensar nisso. Digamos que você esteja aí na flor da idade ainda, mas é bom a gente pensar que uma hora a velhice vai chegar, né? Vai. Eu quero muito que chegue para você. Eu quero que chegue para você. Então a gente vai falar sobre essas questões, né? Se a gente pode, se é possível a gente envelhecer com qualidade, com alegria, né? Porque às vezes a imagem que a gente tem de um velho é que o velho perdeu a utilidade, tem que ser encostado, né? E não é. Como é, Ricardo, ser velho? Fala pra gente, como é ser velho? É muito legal, eu ando de moto. É muito legal. Então, assim, é possível você passar pela velhice e declarar isso, ó. É muito legal. Então, é possível. Então, a gente vai tratar desse tema aqui hoje. Espero muito que você goste. E já de antemão, eu quero te convidar a se inscrever no canal, se você ainda não o fez. Então, se inscreva no canal. E a missãozinha dos 3 Cs, né, Érica? Curta, comente e compartilhe. Então, assiste aí, enquanto você assiste, deixa aí o seu like, deixa o seu joinha e compartilhe o vídeo também, porque isso é muito bom, dá engajamento para o canal. O YouTube entende que o canal é relevante e distribui os vídeos, né? Então, é isso aí. Então, a gente vai começar com esse tema aqui tão fantástico. E, na verdade, é sério mesmo. Eu acho, assim, que é um tema muito interessante, mas a gente quase não ouve as pessoas tratando desse assunto. Eu, pelo menos, eu olho muitos vídeos na internet. Não. E é eu quase tudo não sobre vejo. a juventude, É. sobre a beleza, sobre você estar jovem. Isso. A juventude é que é legal. É. Você envelhecer, nem tanto. É. Porque as pessoas não comentam muito sobre isso, né? Exatamente. Porque, na verdade, a juventude é o que vende. Assim, com esse é o bonito, padrão, né? de beleza, de juventude, realmente, ele é apresentado para nós, a gente precisa, na cabeça do mercado, né? O mercado entende que colocando esse padrão para a gente vai procurar cada vez mais produtos, recursos, procedimentos estéticos, para a gente estar sempre jovem o tempo todo. Na verdade, a juventude, ela é bonita, né? É verdade. É bonito ver uma pessoa correndo atrás de uma bola, desesperadamente, com vigor. Não é, Ricardo? Quando você pega aquela moto, você bota aquele capacete, o povo acha que você é um jovem de 15 anos. É a única coisa que eu consigo fazer agora nessa idade é acelerar com a moto. Aí vem problema no joelho, enfim. E o que é jovem, aparentemente, à primeira vista, é muito bonito. Né? Uma pele saudável, um cabelo brilhoso. O que é bonito chama atenção, salta né? aos olhos. Aí você vai ficando velho, vai ficando sem viço, Uhum. a pele vai caindo. Não, mas a gente também não pode. Não, isso não acontece com a gente. Mas a gente também jamais. não pode falar só das desvantagens Tô falando do da parte envelhecimento, física, né? da parte física. Porque assim, como é bom e como é lindo ver uma pessoa que envelheceu, né? Que soube envelhecer, que sabe envelhecer, né? E uma pessoa assim com um coração assim cheio de coisas para realmente compartilhar
com outras pessoas. Sabedoria, experiência. E também o contrário é interessante. Você falou... Eu descobri essa semana que mulher usa ácido hialurônico no rosto para formar colágeno, né? Sim. Eu descobri que pode aplicar nos joelhos. Pois é. Meu joelho O seu interesse é outro, meu filho. É. Você não precisa levantar a sua cara. Esse ácido maravilhoso para o rosto, né? Mas como eu ia dizendo, assim, o contrário também é legal. É interessante de se ver. A gente pensa assim, o velho é velho, tá sem vício, sem nada. Mas também um jovem que tem vício, que tem tudo, e que não tem aquela maturidade, talvez não seja tão bonito, né? Mas talvez a gente só perceba isso quando é velho. É, verdade. Porque a gente entende, né, algumas coisas. Exatamente. E eu queria, assim, para a gente entender um pouquinho, a gente sabe que existe uma eterna busca pela juventude, não é? Já viram esses filmes que aí tem aquela fonte da juventude, a pessoa joga moedinha lá? Eu já vi uns filmes assim. E aí é uma eterna busca. E eu estava pensando sobre isso hoje, mas de onde vem isso, né? E aí eu comecei a entender o seguinte, que Deus me remeteu para aquela palavra que está lá em Eclesiastes, que diz assim, acho que capítulo 3, versículo 11, salvo engano. Depois eu vou confirmar aqui. Que diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Olha que lindo. Então, tudo que a gente vê aqui nessa terra, tudo de mais lindo, tudo de mais raro, de mais caro, nada disso é capaz de preencher esse vazio que existe no coração do homem. Deus, quando nos criou, Ele nos criou para sermos eternos, né? Para termos a vida eterna com Ele. Então, e aí vem aquela história do pecado, enfim. Mas existe essa eternidade no coração do homem, esse desejo de estar de novo naquele Éden, no paraíso, na presença de Deus, né? Usufruindo de tudo aquilo que Deus tinha preparado para nós, inclusive a vida eterna, né? A juventude. Então, existe uma eterna busca por conta disso. O homem não se dá conta, quando eu digo homem, eu estou dizendo a raça humana, o homem não se dá conta de que esse vazio ele só pode ser preenchido realmente com a presença do seu Criador, do nosso Criador. Então, a gente está falando aqui de juventude e, normalmente, é algo que, por exemplo, algumas questões da velhice, por exemplo, que é o que a gente está trazendo aqui, né? Alguns aspectos da velhice, algumas desvantagens, né? Mas o interessante é que o jovem, enquanto a gente era jovem, a gente não pensava nisso. A gente era jovem. Você ainda é não, jovem. Assim, o que aconteceu que a gente não é mais jovem? A gente era jovem. A idade. Dá uma raiva. Tá, continua. Então, na época da minha, eu vou dizer assim, não vou te colocar no meio, eu já sei que você está me incluindo nisso. Eu tô pegando o cartão de estacionamento, mas eu me sinto com mente de 18. Menino, né? Mente de 18. Acontece o seguinte, a mente é 18, mas ela dá o comando pro corpo de 60 e não vai. Exatamente. Perfeita colocação do Ricardo. Depois eu quero falar sobre isso. Isso, eu quero, inclusive, que você falar sobre isso, eu preciso desabafar. Pois é. Então, a questão é, enquanto a gente é jovem, a gente não costuma pensar na velhice, né? Como diz aquela canção. A primeira canção. Gente, é uma Schweppes, tá? Os nossos perseguidores estão achando que é cerveja. Não é, tá? Aqui? Pronto. Era azulzinha, mas a gente está melhorando o canal e agora a gente passou para amarelinha, né? Então, como diz aquela canção, aquele cantor, né? Aquela canção. Aquela canção que ele dizia, né? Temos todo o tempo do mundo. E, na verdade, ele não teve esse tempo todo do mundo, né? Ele morreu jovem ainda, não pôde nem experimentar o que seria esse processo do envelhecimento, né? Então, eu estava assistindo a uma entrevista de uma médica geriatra, Ana Cláudia Quintana, salvo engano. E ela falando exatamente sobre a necessidade do cuidado paliativo.
E eu achei isso muito interessante. É você, enquanto tem condições, enquanto tem energia, enquanto tem gás, enquanto tem vigor, é você se preparar, sim, para a sua velhice. E eu não estou falando só de recursos financeiros. Eu estou falando de se preparar em termos de saúde física, né? Buscar uma atividade física, buscar uma alimentação mais saudável. Então, tudo isso é um preparo realmente, né? É o cuidado paliativo, é você ter momentos de lazer. Isso tudo vai te dar lá na frente uma velhice mais tranquila, com qualidade. Vai, mas eu vou mais além. Não só a questão de você ir para uma academia, cuidar do físico, mas cuidado mental para você saber que a velhice vai chegar independentemente de você estar cuidando da sua velhice ou não. Sim. Ela vai chegar. Sim. Né? Você foi toda a vida atleta, comeu bem. Eu fico vendo o Paulo Zulu, né? Um exemplo de atleta, um exemplo de homem, muito bonito, né? Com todo respeito. Isso. E tá aí passando por um câncer, né? Então, a gente pensa assim, como que ele foi passar por isso? Então, assim, a gente tem que ter um preparo mental, né? Não só cuidar do físico, mas cuidar do espiritual e do psíquico. Né? E quando a gente fala de saúde, a gente está realmente falando de todas essas áreas. É saúde envolvendo saúde física, saúde mental, saúde emocional e saúde espiritual. Então, todas essas searas, né, elas têm que estar em equilíbrio, para que a gente possa, por exemplo, lá na frente, enfrentar os desafios que a velhice vai exigir da gente. Você disse que ia comentar a questão lá que o Ricardo falou, a cabeça pensa de um jeito, mas o corpo... Gente. Assim, eu falo para todo mundo, a nossa alma, ela não tem idade, né? A gente escolhe a idade que a gente quer ter. Eu acho que a nossa mente fala assim, eu quero estabilizar aqui nessa idade. Eu parei aos 16, 17. Olha. Eu pareço uma velha ridícula hoje em dia, porque eu falo umas coisas, falo aqui no canal umas besteiras, me exponho, tá nem aí. Aí o povo critica, vem os perseguidores, fala que a mesa tá cheia de coisa, tem coisa aqui pra caramba. Então, assim, e eu não... Eu sou essa pessoa livre e sem apego a nada. Sem apego a algumas coisas, né? Nada, não. E aí, o corpo, ele vai adoecendo. Aí eu falo, gente, mas por que essa dor aqui? Por que eu tô com essa dor no manguito? Por quê? Eu vou pra academia, eu como bem. E por que essa dor no manguito tá aqui, essa maldita? Porque desgasta, que nem o Ricardo falou. Pode botar o microfone, quer falar, não? Quer participar, querido? Filha, se vocês... Bom, é bom. Fala. Não, joelho, né, gente? Do nada, né? Joelho é uma bênção, né? Pra não dizer outra coisa. Do nada. Você acorda dançando. Parece que você fez 40, você dorme pronto, o joelho dói. Dorme dançando e acorda chorando. Exatamente. Então, assim, a alma da gente parece que ela é livre, é leve, é solta e é jovem. Mas o corpo não tem jeito. Ele vai dar sinais. E aí fica aquela briga. Como é que você fez? Mas como é que eu fiz? Quando você era jovem e passou a ser velha. Oh, meu Deus. Que horror! Beleza. Ainda tem que ouvir isso, né? Pois é. Mas eu acho que tudo... Eu tô te falando isso porque a sociedade já julga a gente como velhas. Com duas certeza, senhoras. Os amigos da Dani... A Dani é a filha da Fana. A Dani tem 23 anos e os amiguinhos dela todos, né, cheios de colágeno, cheios de colágeno, de viço, de alegria, disposição. E aí eles me chamam de tia. E eu sou o quê, gente? Sou 20 anos mais velha. O que é isso? Nada. Pra mim não é nada. Então, assim, quando eu me refiro a você como velha, eu quero dizer... que a gente é vista como velha. Na verdade, a gente não se vê como velha. Exatamente. Eu só me sinto como velha quando eu vejo alguém jovem me chamando de tia, alguma pessoa me chamando de senhora. Eu falo, eu tô velha. É porque, na verdade... Eu mesma não sou, não.
tudo, Érica, é comandado realmente pela nossa mente. Poxa. Claro, como você falou, o corpo nem sempre vai acompanhar uma mente que permanece jovem. E graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por essas mentes que se mantêm jovens, alegres, né? Isso é muito bom. Mas o corpo nem sempre acompanha. Então é por isso que, é como você falou, exatamente como você falou, a gente tem que estar preparado para entender que mesmo agindo ali dentro, com todas as regras, dentro de todas as normas, para uma alimentação saudável, para uma atividade física correta, ainda assim, o nosso corpo ele pode apresentar sinais do desgaste, da idade, e isso é normal, absolutamente normal. Então, de repente, quando você está aí sentindo a dor no manguito, você acha isso estranho, né? Porque você cumpre. Nunca tive dor com nada. Você cumpre todas as regras na academia, por exemplo, né? A atividade física, você pega o peso ideal. Então, assim, é o desgaste mesmo. E quanto a isso, a gente não pode fazer nada. Não tem o que fazer. Não tem na Bíblia o que fazer? Não a gente tem que aprender a envelhecer. Como é? Envelhecer com dignidade. É na mente. É isso que eu estou te falando. Me explica como é. Eu vou ficar bem caladinha escutando. Você precisa exatamente condicionar a sua mente. Lembra lá de Romanos 12:2? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, tudo acontece na nossa mente. Podia renovar o colágeno. Podia renovar o colágeno. Deixa eu falar uma coisa, porque eu sou fã desse casal, Ricardo e Estefânia. E assim, eu presenciei muitas coisas. Eu presenciei uma fana velha aos 30. Muito velha, aos 25. Você sempre foi velha, né? Você adolescente, você era muito velha. E do nada, Ricardo transformou a sua vida. E hoje você é uma jovem de 56. Você é uma jovem. Cada dia eu te vejo mais jovem, mais sem papas na língua, de uma forma boa. Você é muito, muito gentil, muito educada, mas você está se posicionando cada vez mais. Com o Ricardo também, você fala algumas intimidades que eu falo, uau, ela tá muito jovem. Falo só pra você. Só pra mim, não vou revelar, tá, gente? Hoje não, quem sabe numa próxima. Não. Mas 2 swaps, quem sabe eu revele, né? Mas assim, então eu fico vendo você cada vez mais jovem, assim. Então, eu acho isso muito, muito legal da sua parte, porque você decidiu, pensou assim, tá, a idade tá chegando, o joelho dói, o manguito dói, mas eu resolvi ter a mente mais, eu diria, evoluída. Eu não diria... Eu transformada. Eu perdi o fio da meada, mas enfim, eu tô falando uma coisa que eu acho assim, eu admiro vocês, porque vocês continuaram não, começaram a ser jovens depois de velhos. Sem ser ridículos. Entendeu? A gente tem que saber, assim, até assim, o limite disso também, né? Existe um limite. E eu gosto de dizer, e na verdade essa frase não é minha, amo frases, né? Que diz que na nossa vida, que você falou da escolha, né? Na nossa vida existem 2 fatos muito importantes, que são o dia do nosso nascimento e o dia da nossa partida. Então, são 2 fatos importantíssimos, né? Agora, o que acontece entre um e outro vai depender exatamente das nossas escolhas. Então, se eu me decidi por ser feliz, né, foi uma escolha que eu fiz, então, esse meio termo, eu gosto de dizer da jornada, né? Essa caminhada, ela pode se tornar mais leve, porque foi uma escolha que eu fiz, né? Eu poderia ter escolhido ficar com a cabeça, né, mais retrógrada, né, e tudo. E a gente faz essas escolhas. Então, o que vai acontecer entre esses 2 fatos vai depender de mim e de você. Simples assim. Você está olhando com um ar assim, então... porque eu estou entendendo, mas eu não sei exatamente como fazer, porque o espelho todos os dias me fala. Você está velha, filha. Mas aí agora... Se coloca no seu lugar. Não, mas aí agora vamos para a Bíblia. Não fala? Eu vou te dar o meu espelho, então.
tá? Eu vou te presentear com o meu espelho. Ele tá falando bastante. Tá? Eu vou chamar para a Bíblia, então. O que a Bíblia fala sobre isso? Porque, às vezes, a pessoa não está se enxergando como ela realmente é, né? De repente, a pessoa está ali se sentindo feia, estranha. Você olha no espelho e fala, não estou satisfeito. Eu não estou satisfeito com o que eu estou vendo, né? Então, o que acontece? Quando isso acontece, normalmente as pessoas correm para onde? Correm para os procedimentos estéticos, as pessoas correm para o Botox, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. As pessoas correm para todos os recursos possíveis e imagináveis para que ela dê um jeito nessa aparência exterior. Quando, na verdade, o problema está lá na alma. Então, eu sempre digo assim, quando você vê uma pessoa fazendo, e eu não tenho nada contra procedimento cirúrgico, cirurgia plástica, eu já fiz... Pelo contrário, né? A gente tem muita coisa a favor. Eu já fiz alguns procedimentos pequenos, mas eu já fiz. Então, assim, eu não tenho nada contra. Eu só... A cara dela no começo. Poxa vida. Peraí. Não, deixa eu contar. Pode contar. Eu não vou contar o nome do médico, mas teve um médico que falou assim... eu vou só dar uma levantada. Supercílio. Nessa época, não usava esse negócio de preenchimento, que hoje em dia a gente evita cortar, né? O que eu detesto, eu prefiro cortar. Corta logo que a gente mata o mal pela raiz. Mas, enfim, nessa época não tinha preenchimento, era só corte. E o médico falou assim pra Fana... Fique tranquila, meu amor. Leve os cortes aqui, eu vou dar... Não, ele disse que ia dar um piquezinho, assim, de um centímetro. De um lado e do outro. Porque eu fui fazer o supercílio, que é exatamente dar uma levantada, assim, na pálpebra que começa a cair. Pra quem a gente sabe, vai dar uma levantada. Pra quem conhece essa cirurgia, sabe que é uma coisa muito tranquila, a cirurgia de pálpebra. Eu mesma fiz, tá? Tô pagando em 12, mas eu tô muito feliz. Então, assim, Você mostra essa risada sua ou foi só eu que ri? Então, aí ela fez e, gente, ela saiu do centro cirúrgico, todo mundo ficou assim. Foi uma coisa absurda. No primeiro dia ninguém viu nada. No segundo dia o rosto dela foi se transformando. Ela foi ficando do tamanho da lua, né? A cara dela já não é muito pequena. Mas a Fana, depois dessa cirurgia, que foi um piquezinho, parecia a Dani, né? Um piquezinho. Para resumir, foram 11 pontos deste lado e 11 pontos deste. Eu não entendi. Assim, o médico disse para mim, ele ainda falou assim, ele falou assim, olha, dentro de 3 dias você pode voltar para o trabalho. Você vai abrir os olhos. Meu Deus, era tudo roxo. Olha, tudo roxo e ficou... Nossa, eu não gosto nem de me lembrar. Ficou horrível, ficou um aspecto horrível. Não foi o que eu esperava, né? E assim, achei estranho e questionável também uma cirurgia que é tão simples. O quê? Ele depois nem falou nada, né? Eu acho que ele ficou, meu Deus! O que eu fiz? Conclusão. Eu tenho uma imensa cicatriz desse lado e uma imensa desse. Para fazer um simples supercílio. E ele disse, né? Dentro de 3 dias você pode voltar para o trabalho. Qual nada? Dentro de 3 dias eu estava com o rosto super inchado. Eu não tinha condição nem de aparecer, porque eu precisava ir lá na perícia do meu trabalho. Então, né? Em 3 dias você voltou, falou para a perícia. Gente, eu volto daqui a 3 meses. Ela disse, porque 3 dias não vai ser ela possível. Disse que precisaria me ver para poder liberar lá, homologar o atestado e tudo, né? A 10 quilômetros ela te via. Eu precisava te ver. 10 e ela insistindo que precisava me ver. Aí eu mandei uma foto para ela. Ela falou, não, querida, fique em casa. Não venha, fique em casa. Foi horrível. Foi horrível. Então, voltando aqui, então... Eu não tenho realmente nada contra procedimentos cirúrgicos, né? O Botox mesmo e outros recursos que hoje em dia tem tanta coisa, né? Mas o que eu acho é o seguinte, a gente precisa ter um equilíbrio, um limite, como eu falei, não é? Porque quando você vê uma pessoa que sai de uma cirurgia e já está pensando na próxima,
tem alguma coisa errada. A gente precisa realmente ligar um sinal de alerta aí, né? Eu fiz agora o nariz, agora eu já estou pensando em fazer o olho, agora é a barriga. Assim, alguma coisa está acontecendo. Então, é bom a gente olhar para dentro da gente mesmo, né? Peraí, será que eu estou querendo, essa mudança que eu estou querendo ver no meu exterior, ela não está precisando acontecer primeiro lá na minha alma, né? Na verdade, às vezes a gente está precisando de uma cirurgia na alma, né? Para consertar um monte de coisa, tirar um monte de ferida, né? Remover feridas. Então, é interessante a gente estar com esse sinal de alerta sempre ligado, para a gente, como você mesma falou, né? Para a gente não se tornar uma pessoa, eu não queria usar essa palavra, não, que fez mau uso desse recurso. Eu não quis usar a palavra, mas outra coisa. Eu ia falar outra coisa. Então, assim, a gente precisa fazer um bom uso de tudo aquilo, de todos os recursos que estão, assim, ao nosso dispor, não é? E aí era essa questão que eu queria colocar, né? Com relação aos procedimentos, né? Por exemplo, o Botox, que está tão em moda, né, atualmente, né? Eu acho interessante. Eu acho que a pessoa ela precisa se cuidar. Eu não estou falando de exageros nem de excessos. Você quer contar daquele dia que você Nossa, colocou hoje ela aquele vai botox? me expor total aqui. Eu preciso te expor porque eu estou me expondo muito, tá? Então preciso jogar na fogueira lembrando também. que eu também já tenho 56 anos, então é uma caminhada longa, né? A gente precisa fazer uns ajustes. A Fana foi a primeira ali. pessoa a usar botox no Brasil, tá? Depois da Greg. Não pode falar. Então, aí o que aconteceu? Nem se ouvia falar de botox, porque, na verdade, quem precisava do botox era o Ricardo. O Ricardo estava com problema no pescoço, e aí ele não conseguia mexer o pescoço, e o cara botou um botox. E a Fana falou, pelo amor que você tem a Deus, doutor, coloque esse resto desse botox aqui. E o cara nem titubeou, pessoas já pagaram, né, o tubo, eu vou aplicar em você. Eu acho que o cara não sabia muito bem como era a aplicação de botox, porque foi há 30 anos. Foi mesmo, eu chutei. Aí o cara aplicou. E eu me lembro bem de você lavando uma louça e eu olhando para sua cara e você rindo. Isso aqui dela fez isso aqui. Por Deus, gente. E ela ria. Que horrível. Fana, dá uma gargalhada. Aí teve um dia, você quer contar? Pra não ficar falando aqui. Pode falar, A Fana a gente estava ali em família, rindo muito. Não sei exatamente se foi isso, mas a gente estava ali rindo muito. E a Fana sem expressão, numa tristeza, nenhuma, né? E eu falei, Fana, o que tá acontecendo que você não tá rindo? Ela, eu tô achando muito engraçado. E chorando e saindo lágrimas de tanto que ela tava rindo da situação, mas ninguém percebeu. E nada porque ela foi a mexia. primeira pessoa a passar pela situação. Eu não devo ter sido a primeira, pela experiência não. do Botox. Certeza, filha. Uma das precursoras, talvez. Porque ninguém sabia desse negócio. Aplicaram no pescoço do Ricardo. Na época... E eu falei, o que raio a Fana tá aplicando na cara dela que ela nunca mais sorriu na vida? Ficou 6 meses sem sorrir. 6 meses. Uma tristeza só. É verdade. Então, assim, em tudo, e a Bíblia fala sobre isso também, né? Em tudo a gente precisa ter moderação. Essa palavra está lá em Timóteo, né? Então, assim, eu posso fazer quaisquer coisas, usar quaisquer recursos, mas tudo com a moderação, com equilíbrio, né? Para que não fique uma coisa exagerada, né? Então, eu sempre gosto de dizer e repetir aqui com relação aos excessos. Deus não tem compromisso com os nossos excessos. Então, de repente, a gente vê e ouve muito na mídia, a pessoa foi fazer uma cirurgia plástica e aconteceu um problema, uma fatalidade, essa pessoa veio a falecer. E aí depois fica todo mundo questionando, né? Então, assim, a gente precisa também se responsabilizar, se autorresponsabilizar, né? Pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, né? Então, se tem um momento que é para parar, né? E eu quero deixar aqui claro
que a Fana nunca foi uma louca da cirurgia e nem nada, não. Não Parece mesmo. que ela foi, mas não foi. Eu sou muito mais desesperada que ela, tô tendo muito mais dificuldade que ela. O que aconteceu foi um acaso. O médico foi colocar o Botox no Ricardo e foi com certeza ele que te ofereceu, porque a gente não conhecia esse recurso. Não pedi, não. Ele falou, olha, sobrou um restinho aqui, você quer? Opa! Pelo amor de Deus! Manda! Então, assim, mas ela, como tinha mais recursos, até financeiros, né? Então, ela fazia, mas ela realmente ela é mais temerosa, mais medrosa. Né? E hoje em dia, eu tenho, assim... depois que eu precisei passar por algumas cirurgias necessárias mesmo, né? Desculpa eu precisei rever isso. Isso, né? Né? Que a Érica falou, eu tô preocupada, porque naquela época aplicou no pescoço aqui o Botox, agora aplicou no joelho, eu tô te vendo lá do lado do médico, aplica um pouquinho na minha cara. Na verdade, não é ela que vai, sou eu, querida. A Érica que vai agora. Eu já tô na fila para te acompanhar nessa aplicação de ácido hialurônico no joelho, tá? Se sobrar um ml, eu vou falar, pelo amor de Deus, tira o meu bigode chinês. Ai, então, gente, que horror. E a gente precisa se lembrar também, não, acho que eu não cheguei a falar disso, né? Do que a palavra de Deus fala pra gente, né? A gente está falando da alma, que muitas vezes a gente está buscando uma transformação exterior quando a gente está precisando de um reparo na nossa alma, né? E a Bíblia diz que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Então, daí a gente perceber que tudo começa lá dentro. É na alma, é no coração. Né? E à medida em que o nosso coração vai se enchendo realmente de tudo aquilo que está em Deus, né? De tudo aquilo que pertence ao coração de Deus, realmente essa formosura ela vai se aflorando no nosso exterior também. É interessante isso, né? Também. E, Érica, me diz uma coisa. Eu acho que eu sei a resposta, mas você tem sabido lidar com essa questão, assim, não vou dizer que de envelhecimento para você, que eu te considero uma pessoa super jovem, mas assim, quando a gente percebe, né, que a juventude está ficando lá para trás e que a gente está caminhando para uma nova etapa, para uma nova fase. Como é que você está lidando com isso? Você passou pela crise dos 30 anos? Isso existe? Música de suspense. Será? Rápido, Ricardo. Não é essa, não. Nossa, ele achou Ricardo, todas, menos a do suspense. Essa. Pronto. Suspense. Será que eu vou responder? Claro que sim. Pode parar já respondi. Já deu. Nossa, eu tô com muita dificuldade, porque eu me acho uma palhaça, uma pessoa completamente assim, infantil, não vou dizer imatura, mas eu sou infantil. Eu gosto de um parque de diversões, eu gosto de dar estrelinha no meio da rua. Eu sou essa pessoa. Só que com a minha idade, que são 47 anos bem vividos, se torna ridículo. Então, quando eu me vejo fazendo isso, eu falo, gente, mas cadê as senhorinhas de 47 que não estão aqui dando estrelinha junto comigo? Aí eu começo a me achar fora do ambiente, assim, entendeu? Uhum. Não que eu me ache, mas vivendo em sociedade, eu falo, uai, mas tem alguma coisa errada. Uhum. Porque as pessoas de 47 não estão vivendo como eu. Não estão dando estrelinha no meio da rua, né? Dando gargalhadas, espalhando papéis, né? A perfeccionista arrumada. Entendeu? Assim, então, assim, eu não sei, eu acho que tem alguma coisa errada. Como fazer? Como fazer para não ser essa pessoa? Na verdade... Essa pessoa infantil? Na verdade, eu acredito que a gente precisa ser o que a gente é. Sabe? Sem a intenção de dar satisfação para um ou para outro. Muito embora... Às vezes a gente se importa em alguns com um comentário ou outro, a gente precisa, né, dar satisfação. Né? Mas assim, eu acho que a gente precisa deixar a nossa essência aflorar, sabe? Na verdade, quem eu sou de verdade. Quando a gente vive feliz e vive a nossa vida, a gente não pensa que tem alguém interessado na nossa vida, em criticar a nossa vida. Aí a gente vai vivendo feliz, né? Vai vivendo, eu vou vivendo aí a minha infância aos 47 e de repente
alguém me fala alguma coisa que, ó, fulano te criticou nisso aqui. Aí você fala, vai, então, será que essa pessoa tem razão? Será que eu realmente estou passando dos meus limites? Ou, de repente, é a visão da pessoa. Sim, né? mas eu estou falando que vem esse pensamento. Sim. Você fala, será que eu estou, então, errada? Será que eu teria que andar junto com as outras pessoas que têm 47 anos e que vivem o que querem viver? Será que eu não posso ser eu fazendo o que eu quero fazer? Eu acho que não existe um padrão. Existe sim, como a gente sempre colocou aqui, né? Um equilíbrio, existe uma moderação em todas as coisas, mas um padrão, eu acho que não. Pelo menos não deveria ter, né? Porque na verdade tem a questão dos temperamentos também, né? Você tem esse temperamento mais extrovertido, essa personalidade, assim. Então eu acho que isso é a sua essência. E, na verdade, eu acho que, agora falando de mim, mais uma vez, né? Eu posso até ter essa alma infantil, no bom sentido, mas eu tenho a maturidade de 47 anos. Então, quando eu falo alguma coisa para o Ricardo, quando eu brinco com você, Ricardo, acima de qualquer coisa, eu te respeito muito, porque eu te amo e eu te respeito. Então, eu não falo nada para te ferir, para te agredir e nem para te expor. Você é minha ídola. Então, assim, eu já tenho uma convivência com o Ricardo de quantos anos? 30? Então, assim, eu brinco com ele e eu sinto que ele corresponde. 32 de novembro. Ele corresponde às brincadeiras que eu faço e eu me sinto muito tranquila para brincar porque a gente se conhece. Aí, quando vem alguma pessoa falando assim o contrário, eu paro e penso, né? No caso, realmente isso aconteceu e eu fiquei pensando, será que eu magoei? E depois eu falei, claro que eu não magoei, porque eu conheço o Ricardo e eu sei até onde eu posso ir com o Ricardo. Então, algumas críticas, elas dão uma pausada em mim, assim. Eu dou uma parada e eu falo, será que realmente, né, que eu não posso ter esse meu jeito? E depois eu paro e penso, claro que eu posso ter o meu jeito. Sim, né? É a sua essência, Érica. Mas é um trabalho difícil, porque você quer caminhar do seu jeito, leve, feliz, né? Fazendo as pessoas felizes, sorrirem, mas sempre vem alguém. Não faça porque, isso. Na verdade, não as pessoas, a tendência das pessoas é te formatarem dentro do próprio formato delas, né? Então, assim, nossa, a Érica é alegre, a Érica sorri. Ah, não. Então, se eu não consigo fazer isso, então ela está errada, ela está excluída. Então, assim, as pessoas tentam realmente te formatar, te colocar naquele mesmo padrão. Mas eu acho que a gente não pode deixar, né? Porque cada um é de um jeito. Deus criou cada um com um temperamento, cada um é de um jeito. Exatamente, essa é a minha personalidade. E aí eu não estou magoando, pelo menos até onde eu sei, por que eu vou parar, né? É isso. E você não falou se você chegou a passar pela crise dos 30, você teve isso? Eu tive, filha. Não, mas não precisa entrar em detalhes. Eu tive a dos 30, a dos 40 e provavelmente eu vou ter a dos 50. Pronto, era só para eu saber. Então, isso existe, isso é real. Com certeza. É porque, assim, eu não vivi isso. É mesmo? Não. Como foi? Não. Como foi passar pelos 30? Gente, passei, assim, de boa. Não, Sério? é verdade. Eu passei, assim, tranquila, como se fosse, assim, um aniversário normal, entendeu? Não passei pela crise dos 40. Aí, quando eu fui fazer 50, eu falei, não, agora eu vou ficar baqueada, né? Porque cinquentão, né? Meio século, agora eu vou ficar baqueada. Qual Você nada? se aposentou e não se sentiu uma velha? Não, eu me aposentei aos 52, Tudo né? bem, que 50 ali. Mas, assim, eu passei com muita tranquilidade. Não tive nada que me deixasse deprimida, chateada, sabe? E é por isso que eu falo para você, e não dizendo assim que eu estou certa e você está errada, não. É porque cada um tem um processo diferente, realmente, né? E eu acho que a gente colocar, assim, tudo mesmo, tudo que acontece na nossa vida,
diante do Senhor, né? Ele vai dando as melhores estratégias, como eu sempre falo, né? Ele vai te ajudando a vencer os seus desafios de uma forma muito natural. Então, eu entendo que o que aconteceu comigo foi isso. Foi ali, a mão do Senhor me dando suporte, me dando, sabe, cuidando de mim. E eu fui passando, né? E vou seguindo, até onde Deus permitir, passado, né? E o que eu ia falar aqui que me fugiu aqui agora? Sim, você tinha falado que você é uma eterna criança, né? E eu não estou dizendo que seja o seu caso, mas a gente ouve muito, né, dentro da psicologia, a questão da síndrome de Peter Pan. Não estou dizendo que seja o seu caso, porque eu entendo, você amadureceu, né? Mas, assim, você ficou com aquela alegria de viver. Alegria de viver. Então, isso não se enquadra nessa síndrome, porque a síndrome de Peter Pan, ela fala exatamente daquela pessoa que se recusa a crescer. Ela não quer crescer. E aqui eu estou falando de amadurecer para a vida, né? Então, você vê, assim, pessoas já de uma certa idade, que já são até casadas, com filhos. E, por exemplo, um exemplo só, não estou dizendo que seja o caso de todo mundo, mas aí a pessoa não sai do videogame, por exemplo. Um marido ali que está com a família, a mulher precisando do marido para ele ir ao mercado, para cuidar de um filho enquanto ela vai para um lugar. E o marido está ali direto no videogame. Então, tudo com moderação, né? A gente vai condenar o videogame? Claro que não, né? A pessoa pode ter esse momento de relaxamento e prazer? Claro que sim. Mas eu estou dizendo aqui dos excessos, dos exageros, né? Então, é um exemplo só que eu dei. Essa síndrome, ela fala exatamente dessa pessoa que cresceu, né, que envelheceu, cronologicamente falando, mas que não amadureceu porque se recusa a amadurecer. Ela se recusa a crescer. Interessante, né? Ou às vezes, assim, a pessoa, às vezes, né? Não sei. Mas a pessoa, às vezes, não teve infância. Aí vai querer ter uma série de fatores. Podem ter vários fatores mesmo. Com certeza. Mas isso é fato, assim. A gente Freud vê hoje, explica. A gente vê hoje uma geração eu posso dizer, né, de cadeira mesmo, de homens que não querem ser homens provedores, né? Uhum. E porque não querem mesmo. Então, assim, a gente vê homens, e eu já vi alguns, optando mesmo por dizer não à família, mas sim ao videogame, inclusive, às farras. E pode ser qualquer coisa. Sei lá, quaisquer outros hobbies, sei lá, que a pessoa tenha. Então, assim, é disso que a gente está falando. Não é de ter lazer, mas de ter uma vida voltada para o lazer. Priorizar aquilo que precisa ser priorizado. De não priorizar, né? O que é mais importante. O que é mais importante. Né? Porque lazer não é o tempo todo. Lazer é nos momentos de folga e de lazer. E de lazer. Né? Então, assim, mas você não vai abrir mão da criação de um filho, que está ali, de repente, sua esposa tá com o neném com 6 meses, está precisando agoniada ali. E você vai ficar ali a pessoa não jogando ou saindo com seus amigos. Então, assim, eu já vi. Permite, me lembrei agora com isso que a Érica falou, eu tenho um amigo que está com 50 anos morando com os pais ainda. Não que seja ruim morar com os pais, mas ele não quis construir. Mas não é o normal. Ele não quis construir, não buscou, ele não construiu, então ele está com mais de 50 anos morando com os pais, lá dentro da casinha dos pais. Não é o normal, né? Porque, assim, pelo menos na nossa geração, a pessoa, quando completava seus 20 e poucos anos, já dava um jeito de procurar seu rumo, de conquistar o seu espaço, deixava a casa dos pais, amadurecia. E, na verdade, eu acho que a gente foi até forjado nesse amadurecimento, né? Com 27 que eu saí, com 27 anos. Então, e naquela época já saiu tarde, né? Já saí tarde, porque assim, na nossa cultura, a gente fica até um pouquinho mais, né? Na cultura, por exemplo, dos norte-americanos, eles saem bem mais cedo de casa, né? Aos 18 e depois Mas, na verdade, não voltam porque mais. Você casou naquela época tardiamente. Isso. Você casou aos 27, então você saiu aos 27. Saí aos 27 por isso. E tem eu acho interessante dizer que
envelhecer é obrigatório, mas amadurecer é facultativo. Então, assim, a pessoa cronologicamente está assim, avançando ali na idade cronológica, né? Mas o psicológico não está acompanhando, ou a pessoa escolheu não amadurecer, né? Então, é facultativo amadurecer. A pessoa escolhe se vai amadurecer, se vai encarar a vida real, ou se vai continuar com aquela vida ali, com comportamentos infantis, né? De criança mesmo. E quantas pessoas a gente vê hoje em dia, né? Que deveriam ser maduras com 50, 60, 70, 80 e que não amadureceram ainda, né? E é muito triste, eu acho, né? É muito triste. Mas eu estava querendo te perguntar, como é que a gente sabe, Érica, como é que a gente sabe que está velha? Com o espelho. Se a nossa alma está jovem. Com o espelho, né? Não. A gente olha lá pro espelho e fala... Espelho meu. Poxa vida, a cara caiu, né? Não tem maquiagem que resolva. Na verdade, eu acho assim que exteriormente existem como é que fala, Érica? As marcas, né? Do tempo mesmo, isso é natural. Então, são rugas, é o cabelo branco, flacidez na pele, né? O cabelo, ele perde aquela consistência. A pele perde o viço, né? O peito cai, tudo então, cai. Assim, só a gengiva que sobe. Tudo isso faz parte desse processo de envelhecimento, né? Então, a gente precisa entender isso, né? E como você falou, encarar de uma forma assim, mais natural, né? Sem tanto estresse, sem tanta tristeza, então, né? Sem tanto sofrimento. Já que você disse que passou pelos 30, pelos 40, pelos 50. Qual o segredo, querida? Foi o que eu te falei. Agarrei ali no Senhor. Não, mas é claro, tem outras coisas também, né? Não, vinagre de maçã. Enfia a cara numa bacia com gelo, agora é moda você enfiar a cara numa bacia com gelo, diz que os poros fecham com a beleza. Não, mas eu tô falando, assim... o que é uma gripe? Eu tô falando, não tô falando das questões externas. Eu tô falando, assim, da mente, entendeu? Eu tô falando das questões externas. Nas questões externas eu fui fazendo um ajuste aqui, outro ali, como a gente comentou aqui. É um botox, né? Quando você vê que o negócio já tá ficando meio... E o pior, que vou te contar uma coisa, Érica, um segredo. Meu Deus. O pior de tudo é que chega a um determinado ponto que o botox, ele já não faz mais aquele efeito que fazia lá atrás. Porque a pele vai ficando bem mais flácida, mais caidinha. Então, você coloca o botox ali... caidinha. Que fofo. Você coloca o botox ali, mas, assim, a durabilidade dele é muito menor e o efeito dele também não é o mesmo mais. E me dá uma raiva quando eu vou à dermatologista e ela fala, querida, o botox e você não vai fazer tanto efeito. Aí já escorre uma lágrima. Eu falo, por quê? Porque você tem os músculos fortes do rosto. Você tem a pele fina. Eu falo, gente, mas que desgrama. Aí você fala, gente, então tipo, o botox pra mim dura 2 meses. Aí eu vou pra academia e fico lá... Então, assim, não adianta nada pra mim. Já falei que o coração alegra, formoseia o rosto. É exatamente isso. Ele aformoseia, mas ele não faz milagre. Não, claro que a pessoa... A gente fica... Na verdade, eu acho que eu entendo isso. A gente chega, é meio que uma presença feliz. Pronto. E as pessoas não estão muito ligadas se você tá flácida, se você não tá Porque flácida. As pessoas, de repente, nem observam Porque aquilo. A luz com a qual você chega é muito grande. A presença de Deus então, ali é esse tipo de aformoseamento, né? Exatamente. Não é um milagre. Então, por isso é que eu falo. Aí o que a gente pode ir fazendo, assim, claro, de uma forma equilibrada, né? Uma coisinha aqui, outra coisinha ali. É cuidar do cabelinho, né? É fazer uma depilação, né? É o básico. Você fazer umas unhas. Então, assim, são cuidados mesmo.
essenciais, né? E que isso vai ajudar muito nesse processo do envelhecimento. Porque a gente vai olhar no espelho e vai falar, olha, não tá como eu queria que tivesse. Não tá com aquele colágeno que eu queria que tivesse. Mas tá legal. Mas eu tô bem. E é assim onde você coloca o seu foco, né? Isso. Porque assim, chega uma hora, e eu já estou chegando a essa hora, em que você pensa assim, já era, né? Já era. Não que eu esteja acabada, entenda. Claro que não. Mas já era assim, é ladeira abaixo agora. Não tem mais o que melhorar aqui, a não ser que eu pague algum procedimento. Então, assim, tá me entendendo? É ladeira abaixo. Então, você tem que pensar assim, onde eu vou focar agora? Eu não posso mais focar no meu rosto, em pezinho, cheio, né? Vivo, alegre. Eu vou focar no que eu tenho aprendido, né? Em quem eu tenho sido, no meu caráter, nas minhas questões mais importantes. Sim. Muito obrigada. Muito Porque, obrigada. na verdade, isso é o essencial mesmo, né? Pois é, então, assim, é meio que para onde está o seu olhar, né? Voltado para quê? Então, a gente tem que mudar o foco, porque aquilo passa a não ser mais... Na verdade, isso nunca deveria ser o mais importante, né? Mas, em algum momento né? Você olhar para o espelho e falar... Nossa, gostei do que eu vi. Mas depois não é mais, né? E aí você fala, o que eu vou fazer, né? Não tem o que fazer. Porque senão você acaba se tornando realmente refém. E fútil. Né? Desses procedimentos. E vai ficando cada vez mais desconfigurado. A pessoa começa a perder a sua identidade. Sua essência. Né? Assim... Eu fico, às vezes, olhando alguns artistas, de vez em quando eu olho, e a pessoa fala assim, essa aqui é fulana. Não é fulana. Porque a pessoa assim, foi completamente descaracterizada. Tá feia? Não tá feia. Só que não é mais aquela pessoa, porque ela perdeu aquela identidade dela. Entendeu? Você olha e fala, não, essa aqui não é fulano nunca. Não é? Então, por isso que a gente tem que ir com muita cautela nessas Porque, na verdade, não tem o meio termo. Ou você se desfigura, né, com tanto de procedimento, porque vai chegar uma hora que você vai ficar com a cara completamente diferente da sua origem, ou você envelhece bastante e também muda, né? Então, assim, qual escolha que você vai fazer? Envelhecer, talvez saber isso, envelhecer bem, saber envelhecer, né? E a Maura, sábia Maura, ela tem uma frase. Sábia Maura. Sábia Maura. Ela fala assim... Fala pra ela. Maura, essa é pra você. Maura Geralda de Nazaré. Ela fala assim, falava, né? Não sei se ela ainda fala, mas ela fala assim, eu não quero ter menos idade do que o que eu tenho. Eu não quero parecer ter mais. Então, eu quero parecer ter a idade que eu tenho. Se eu envelhecer e chegar lá com 60 e parecer que eu tenho 60, nossa, pra mim tá ótimo. E é muito real isso, né? É verdade, É verdade. E quando você faz algum procedimento, eu estava até falando com o meu dermatologista, eu falei assim, olha, eu quero que, se for fazer alguma coisa, esses preenchimentos, essas coisas bem basiquinhas mesmo, eu quero que fique uma coisa tão natural que a pessoa olhe para mim e fala assim, deixa eu ver, acho que ela fez alguma coisa, mas a pessoa não consiga nem descobrir o que foi, de tão sutil e de tão delicado que foi o procedimento, entende? Não para ficar uma coisa grosseira para todo mundo, nossa, fez a boca, porque tá aquela boca imensa. Ou foi picado por uma abelha. Então é exatamente isso, é você fazer o que você tem vontade de fazer, mas com sutileza, né? Com cautela e com um bom profissional também. Porque isso faz toda a diferença, né? Não, mas isso... todo mundo já sabe de quem que a gente fala, né? É a referência das plásticas. Mas então, prefiro não comentar, né? Não vamos comentar, não. Então, a gente estava falando que, como é que eu sei, eu gosto de brincar, né? Porque um pastor lá da minha igreja, ele uma vez falou isso, eu achei bem interessante. Ele disse assim, você quer saber quando você tá ficando velho? Aí todo mundo olhou para ele assim, não, como que eu sei que eu tô ficando velho? Ele falou assim, você começa a gostar de plantas. Eu, opa, ai meu Deus. Ai meu Deus. E realmente,
Eu tô numa fase, desde que eu me aposentei... Ana do céu. Eu tô numa fase que eu tô amando cuidar de plantas. Que horror. Eu entro em qualquer lugar, se eu vejo uma planta, os meus olhos já, sabe? Se desviam para aquela planta, se voltam para aquela planta. E aí, ele falando, né? E você quer saber quando você tá muito velha? Ah, não. Aí eu falei, ai, meu Deus, diz aí. E ele disse assim, quando você começa a chegar nos lugares e pedir mudinha. Aí você tá muito velha. Então, eu vou dizer, eu estou muito velha. Porque, assim, todo lugar que eu vou, ai, nossa, eu ainda não tenho dessa. Fana, todos os dias eu acordo, porque eu tenho uma planta lá em casa, uma árvore que chama Tia Faninha. É uma flamboyant filhote que tem lá em casa. Não, mas ela não tá tão filhotinha mais, não. Ela já tá adolescente. Tá adolescente. Ela tá adolescente. Já. E aí, Tia Faninha é frondosa já, no auge da sua adolescência, mas já está frondosa, porque a flamboyant, para quem conhece, é uma super árvore com caule grosso, com troncos largos e muito firme. É uma árvore muito linda. E aí tá cheia de bicheira, Tia Faninha. Então, todos os dias eu acordo, às vezes eu acordo às 6 da manhã, eu não dou nem bom dia para ninguém. Eu já saio lá fora e vou olhar os bichos que tá dando. Aí tá dando uma tal de uma abelha, vagabunda. Uma abelha, meu Deus do céu, que ódio que eu tenho dessa abelha. Uma abelha, eu esqueci o nome da abelha, uma abelha pretinha. Você me falou o nome dela. Que só serve para atazanar a vida da gente, da Tia Faninha e tudo. E aí fica comendo o caule da Tia Faninha. E aí eu chego lá, eu pego a minha mangueira, eu boto no jato mais forte e eu daquelas abelhas. E aí elas voltam e eu volto também. Fica aquela luta o dia inteiro. Aquela guerra pra salvar eu não lavei a louça, eu não tomei banho, eu não cuidei de menino. A minha o quê? Agora a sensação de abelha. Vou falar assim, pelo menos me pica na boca. Pra eu ficar com uma bocona. Pelo menos isso, mas nem isso elas fazem a meu favor. E aí eu fico naquela luta. E é uma luta de velho, entendeu? Uhum. Que eu tenho mais coisa pra fazer na vida, mas não, eu tô ali lutando contra as abelhas. Pra salvar da minha flamboyant. a Tia Faninha. Gente. Não, gente. E eu gosto disso, entende? Esse que é o pior. Então, é por isso, porque a gente, assim, é o primeiro sinal de que a gente está ficando velho. E ficando muito velha quando você começa a pedir as mudinhas, né? E me diz uma coisa, Érica. Eu não sei se você passou... Eu não passei pela crise dos 30, nem dos 40, nem dos 50. Não tive crise com relação a isso. Mas eu fiquei tão, assim... incomodada, vamos dizer assim. Quando eu fui chamada de senhora pela primeira vez... Eu olhei e falei assim, gente, não, senhora, não. Eu achei que não cabia aquilo. Hoje em dia eu já me acostumei, né? Porque todo mundo é senhora para cá, senhora para lá. Mas, assim, eu achei aquilo tão estranho. Você teve essa sensação também? Eu sinto dor, sofrimento, não só para comigo, quando alguém me chama, eu sofro muito. Como quando alguém... Essa semana a gente estava na academia, eu e Jefferson tinha um homem treinando do nosso lado ali, com a cabeça branca. A nossa só não dá para ver por causa da tinta, mas um homem como eu. E Jefferson falou assim, o senhor quer fazer tal coisa? Eu falei, Jefferson, pelo amor de Deus, esse homem vai procurar agora um psicólogo para se tratar. Porque o cara devia ter o quê? Uns 5 anos a mais que eu. Eu pensei, por que você está chamando esse moço de senhor? Não, é em respeito. Falei, não respeite mais. Não respeite. Porque se uma pessoa está aqui na academia, um cara todo fortão, assim, né? Dentro das possibilidades dele, e ele treinando, eu falei, ele vai te odiar para o resto da vida dele. Não chame ninguém de senhor dentro de uma academia. Você se lembra... isso não tem muito tempo. A gente saía, a gente estava de repente num shopping e as pessoas me achavam que eu era sua mãe. Há muitos anos, né? Não tem tanto tempo assim, não. Gente, eu falava assim, eu não acredito. Eu sou 9 anos mais velha que a Érica. Mas eu olhava e falava assim, gente, não é possível. Mas olha só. Eu tô parecendo a isso mãe passou. dela. Isso já passou. Agora eles pensam o contrário. Só que não, né? Gente, mas é terrível. E assim, os amigos da Dani, por exemplo, né? Que são minha maior referência ali de jovens perto de mim.
Eles me chamam de tia. Eu falo, mas eu sou irmã da sua mãe por um acaso para me chamar de tia? Você me respeite, entendeu? Então, assim, é terrível. Eu não estou sabendo aceitar isso, não. Eu confesso que eu achei estranho num primeiro momento, né? Mas depois eu fui me acostumando. 30 anos depois eu me acostumei. 30 anos depois eu me acostumei com a ideia. A gente ouve demais falar, né, Érica? Porque fulano está na melhor idade. Beltrano está vivendo agora a melhor idade. Balela, gente. Você concorda com isso? Não, eu não concordo com esse romantismo isso da mesmo. idade. Ai, você é velhinho, você... Não, gente. É a melhor idade? Será que realmente é a melhor idade? As idades são as melhores. Não, eu nem acho a melhor. Eu acho que a gente pode torná-la melhor. Mas com certeza não é melhor. Gente. Melhor é quando você tem vigor. Deixa eu falar só uma coisa que eu lembrei aqui sobre idade, melhor idade. Eu não sei se é melhor ou não é melhor. Meu sogro tem 82 anos, nós chegamos de moto agora de Belo Horizonte, num cacete na estrada. 82 anos. Eu acho que isso é muito romantismo, é passar a mão na cabeça do velho. E não é bem assim. Eu acho que toda idade pode ser a melhor, desde que você esteja sabendo viver. Exatamente, é isso que eu estou falando. É a questão da mente o tempo todo, né? A melhor idade é a idade em que você está. E assim, saber viver aquele momento pelo qual você está passando. Sim, Isso é o melhor. E esse é o grande desafio, né? É eu estar dentro da minha plena juventude, aproveitando ali com sabedoria, aquele momento que é incrível, né? Que é fantástico. Super incrível. Né? Mas também lá no momento, lá na frente, na velhice, eu estar vivendo um momento legal também, sabe? Então, é a gente aprender a enxergar as fases da nossa vida, né? De uma outra forma, sem esse drama, sem, como eu falei, sem tanto sofrimento, né? Porque eu acho que a coisa flui melhor, né? Então, é possível, Érica, a gente envelhecer com qualidade de vida? A gente falou isso aqui já, né? É possível, né? A gente procurar fazer tudo que nos compete fazer. Você beber bastante água, que a gente sabe que isso é necessário, ter uma alimentação super saudável, a gente sabe que isso é necessário. E aqui eu não estou dizendo assim, todos os dias você vai comer legumes, não é isso. Eu estou falando o seguinte, procurar ter essa alimentação saudável, eventualmente pode dar uma escapulidinha aqui, outra ali, pode, né? Mas a regra seja essa alimentação saudável, atividade física. Então, é possível, sim, eu passar pela luta dando glória a Deus. Eu envelhecer de uma forma saudável, né? De uma forma equilibrada também, porque a gente sabe, como eu falei, a gente precisa... Nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, o nosso corpo é que abriga a nossa alma e o nosso espírito, né? Então, o nosso corpo precisa estar bem, mas a nossa alma, ela precisa estar muito bem. Porque quando a nossa alma está doente, isso vai refletir no nosso corpo físico, vai refletir também no nosso espírito, na nossa conexão com Deus, né? Então, olha só a importância da gente manter esse equilíbrio aí, principalmente olhando para a nossa alma, olhando para o nosso coração o tempo todo. Você já está partindo para o final? Ainda não, ainda tem umas coisinhas aqui. Ricardo já está caindo os cabelos ali já. Então, eu estava até pensando um pouquinho sobre isso hoje. Você acha que está mais difícil para as mulheres ou para os homens? Porque a gente está vivendo num momento em que os homens também, eles estão muito preocupados com essa questão da beleza, da estética, da vaidade. Eu acho assim, até um pouco, né? Porque, exagerado. Né? Às vezes alguns homens exageram mesmo, né? Mas você acha assim que está mais difícil para os homens ou para? Acho que ainda está mais difícil para os homens do que já esteve. Sim. Mas para as mulheres vai ser sempre mais difícil, né? Isso é fisiológico. O metabolismo, são os hormônios, são completamente diferentes. A gente acho que foi feita para envelhecer mais rápido mesmo, não tem jeito. Mas eu acho que os homens, eles estão mais fúteis, né? Talvez pela sociedade em que a gente está, de rede social,
de ver sempre o corpo perfeito, o rosto perfeito, a gente acaba se guiando por aquilo ali, né? Então, os homens, talvez... aquilo se transforma num modelo, né? Num padrão. Talvez eles tenham se rendido também a essa cultura da beleza. E, de repente, assim, coitados também. Aquele que está fora daquilo ali, do padrão, ele fica completamente, né, desnorteado, porque todo mundo vai cobrar dele uma postura diferente também. Tem que ter uma segurança muito grande. E aí, Érica, a gente, assim, é difícil realmente você olhar e falar, puxa vida, essa ruga aqui, puxa vida, essa ruga? Essas rugas, esse cabelo branco, essa pele tão flácida, mas para completar, ainda a gente tem que dar as boas-vindas, né, para a menopausa. Você não viveu isso ainda, mas eu te digo uma coisa, assim, a crise que eu não passei, dos 30, dos 40, dos 50, assim, a questão da menopausa foi uma questão, assim, que mexeu muito comigo. Até que enfim, né? Alguma coisa teria que abalar essa rocha. Tá difícil. Mexeu comigo, mexeu bastante. Você vai contar o episódio que você enfiou a cabeça dentro da geladeira ou não? Não, então, tá. Porque... são sintomas. A menopausa, ela vem... A Fana é tipo zumbizinho, né? Tá dormindo. Aí eu tô tranquilo dormindo aí. Puxa a coberta, põe a coberta. Puxa a coberta, põe a coberta. Se desse pra cortar a coberta no meio... Isso todas nós, né? Assim, eu acredito que poucas pessoas não passam por esses sintomas. Mas eu tive esses sintomas muito evidentes e muito frequentes. Os fogachos, né? Que são aquelas ondas de calor. De repente, eu tô lá, agasalhada, sentindo aquele frio, e de repente, a coberta voa, porque se sente um calorão, uma coisa incrível, e aquele calorão vai descendo assim pelo seu rosto. É uma coisa impressionante. Então, eu passei muito por isso. E aí você vê a mudança no cabelo, a mudança na pele, né? Então, aquilo realmente assim começou a mexer um pouquinho comigo. E não bastassem todas essas coisas, ainda a questão assim que mais que eu achei mais delicada da menopausa foi a questão quando o médico chegou para mim, o endocrinologista, ele falou assim: você tem que se decidir agora se vai fazer a reposição hormonal ou se não. Eu estava ali com muitos sintomas, aí falaram assim para mim: não, vou te dar uma receita fantástica. Você vai pegar folha de amora e vai fazer um chá e vai tomar. Gente, eu depenei o pé de amora lá da mamãe e nada, eu não vi nada mudar, eu continuei. Todo dia que procurava por mim eu estava no pé de amora. Pendurada, pegando folha para fazer chá. Mas olha, pode servir para uma pessoa, para outra, mas para mim não fez o menor efeito. Então, eu convivendo ali duramente, bravamente com aqueles sintomas da menopausa, esse médico, num determinado momento, perguntou para mim, olha, que eu fui reclamar para ele, poxa, o que eu faço, né? Esses sintomas. Ele falou, olha, você tem que se decidir por fazer a reposição ou não. Aí eu falei, mas o que o senhor me diz? Ele falou assim, eu não posso te dizer nada. Eu falei, ai, meu Deus. Né? Porque quando você vê que a responsabilidade daquela escolha vai ficar toda... Porque, você não está falando, é porque muitas pessoas contraem ou desenvolvem o câncer, né? E foi o meu caso, né? Eu sei que eu falei, quer saber de uma coisa? Me dá isso aí. Me dá esse, vou comer com hormônio, que eu vou tomar esse hormônio mesmo, eu não estou aguentando. Vou melhorar minha pele, vou melhorar meu cabelo. E de fato melhorou, né? Gente, foi inacreditável. Eu comecei a fazer reposição hormonal, como se tirasse com a mão os Ricardo sintomas. ficava numa alegria. Porém, o que aconteceu? Ele. Eu tomei por 4 anos eu fiz essa reposição hormonal. E aí, como eu já falei aqui algumas vezes no canal, né? Eu realmente desenvolvi o câncer de mama. E aí, necessariamente o câncer é de mama? Ou pode dar... Eu não sei te dizer. Pode ser, acredito, eu estava lendo hoje, que pode ser no útero também, pode dar trombose. Eu estava lendo um pouquinho sobre isso. Mas aí o que acontece? Fui lá no mastologista, né? E ele falou, olha,
tira o hormônio imediatamente. Porque esse tipo de câncer, ele se alimenta do hormônio. E aí a Andréia, que estava comigo, né, no médico, ela estava fazendo já essa reposição há 7 anos. Ela, meu Deus, parou não, meu Deus, né? Então ela parou de tomar imediatamente. Mas assim, eu volto a dizer, é uma escolha que cada uma de vocês vai precisar fazer. Mas procure o médico, né, para o médico te orientar. Não faça nada sem orientação do endocrinologista, do ginecologista, né? Então, nessa questão assim de medicação, né, eu acho que cabe a cada um, né, ir procurando o seu médico para que ele te oriente, para que você decida se vai fazer a reposição ou se não, né? Então, no meu caso, eu precisei tirar o hormônio, a reposição hormonal. E aí, bem-vindos sintomas novamente. Voltaram todos, de mala e cuia, né? Hoje eu tô aqui, então... cadê o leque? Mas engraçado, eu tenho percebido que essas ondas de calor, elas têm diminuído bastante. Então, amém por isso, né? Glória a Deus por isso. Então, assim, faz parte. É isso que eu tô te falando. A gente tem que procurar. Os desafios vão aparecendo e a gente vai achando meios de contornar, né? De driblar, de vencer cada um desses desafios que a idade vai propondo ali para cada uma de nós, né? E agora a gente está falando aqui das vantagens e desvantagens, a gente já está caminhando para o final. Mas será, Érica, que a velhice só traz desvantagem, meu Deus? O que pode trazer de benefício? Será que tem? Era isso que eu ia falar, né? Porque se eu fiquei o tempo todo brincando e falando que eu estou detestando ser velha, que é ruga aqui, ruga ali, que pelo amor de Deus me deu uma solução. Mas é lógico que a gente faz muita piada, né? E essa é a minha personalidade. Mas no fundo, eu vejo que hoje eu sou uma pessoa melhor, né? Porque alguma coisa tinha que vir de bom. Claro. Junto com as rugas, gente. Porque se fosse só a ladeira abaixo, sem nenhum benefício, aí eu ia falar, Deus, me leva, né? Mas a gente consegue usufruir de coisas muito interessantes. Autocontrole, né? Maturidade, é você saber calar na hora certa, você a sabedoria escolher que a Bíblia fala, né? Em que caminho você quer andar, você não ligar muito para o que as pessoas falam, você escolher suas amizades, falar assim, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero. Você aprender a dizer não. Então, tudo isso vem com a maturidade. Você não se importa mais tanto, né, com o que os outros estão pensando de você. É verdade, né? Além disso, existem outros benefícios. Esses são aqui, assim, os mais importantes. Inclusive, a Bíblia fala da sabedoria que na velhice, né? Que chegando na velhice, a gente adquiriu ao longo do tempo, né? Então, a gente adquire sabedoria, são as nossas experiências, as nossas bagagens. Então, tudo isso conta muito, até na hora da gente fazer nossas escolhas, tomar nossas decisões. A gente vai tomar decisões mais sábias, mais inteligentes, mais maduras, né? Agora, eu ia te falar um negócio aqui, agora esqueci. Érica, fugiu aqui agora. Peraí, deixa eu ver se eu me lembro. Síndrome de Érica? Ai, meu Deus. Você tá lembrando, enquanto você está lembrando, eu me lembrei do solo, né? Me lembrei, que o solo novo, né? Adquiriu um carro todo velho, o carro desmanchou. Hoje, na idade dele, ele não adquire mais esse carro desmanchando, né? Então a gente assim carro desmanchando? Não, ele comprou um carro... Não, porque as escolhas que a gente faz lá atrás são melhores, né? São escolhas, assim, às vezes sem muita sabedoria. Eu, por exemplo, né? eu olhava para as motos e falava, nossa, eu gostaria de ter uma moto. Mas quando? Não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha emprego, não tinha trabalho. Hoje a gente consegue ter um trabalho, junto um dinheirinho, opa, hoje eu posso rodar naquela moto. Não tenho vigor. Às vezes você nem quer também mais aquela moto. Vigor. Né? Já que depois você quer outra. Então, assim, mas nessa idade, a gente tem a condição de poder desfrutar de coisas que naquela outra idade a gente desfrutava. É verdade. Mas aí, além desses benefícios, né, dessas vantagens que são fantásticas, a gente tem também outras, Érica. A gente tem o privilégio de poder estacionar na vaga exclusiva. Essa é a melhor! Essa é a melhor vantagem. Você chega no banco e tem a fila da prioridade, né?
dos prioritários, dos idosos, não é? O que mais, gente? Tem outras benesses aí que a idade ela nos concede, né? Então são várias coisas, são esses mimos, né? As pessoas passam a te respeitar também mais, exatamente, um cabelo branco, né? Você já ouviu falar que a pessoa, nossa, vamos respeitar o cabelo branco do fulano? E aí, voltando aqui um pouquinho, eu estava falando assim, como é que a gente sabe que a gente está velha, né? Aí a gente fica observando, é uma dica, tá? Observa as expressões que essa pessoa usa. Se a pessoa disser assim para você, nossa, fulano é um pão, né? Você sabe aí que você pensa, 1972. Ou então, você já usou máquina de datilografia? Você já fez curso de datilografia? ASDFG? Então, cedilha, LKJH? Então, aqui tá todo mundo velho, né? E você conhece, você já viu aquela expressão, né? Ah, fulano, vira o disco. A pessoa hoje nem sabe o que é isso, porque hoje o disco não tem... Quando eu falo CD pro Murilo, ele fala CD. Eu trouxe. Pra você e onde você vai tocar esse disco? Não conhece, não vou tocar. Qual a radiola? Pra você que não conhece um disco de vinil, eu vou te apresentar. É porque assim, você não tá tão velho, então você não conhece. Mas olha, esse meu aqui é do Flávio Venturini, olha que legal. Aí eu vou tirar, claro, ó, trouxe o disco aqui dentro, olha só. O que é um disco de vinil? Não pega aí, Fana, senão não vai tocar. Mas tem que ser eu não vou tocar nas mais. extremidades, olha, Fana. Quando disser pra você, vira o disco, é porque esse aqui, ó, tem lado dois A e lados. lado B. Lado B. Aí, ó. Isso aqui, cheio de digital. Meninos e meninas, isso aqui é um disco de vinil. Pra quem não conhece, pra quem não está tão velho quanto a gente, né? Ele então, vinha com plástico. Cadê o plástico? Vinha com plástico, realmente eu tirei. Exato. Inclusive, esse LP, esse long play. É incrível. Depois veio o CD, né? Que também já é antigo. É verdade. Esses dias eu achei uns DVDs das Filhas do Rei. Lembra aquela banda famosa, Filhas do Rei? Lembro. A Fana e eu tocando, cantando. E aí eu pensei, onde é que eu vou passar isso? Porque meu computador, ele não comporta mais CD. Não mais, E aí o Ricardo deixou um DVD dele lá em casa, um aparelho de DVD, e aí eu consegui assistir. Mesmo? Mas me deu tristeza, porque eu falei, vai perder isso aqui em algum momento e eu não vou mais ter. Não tem como transformar? Tudo tem, né? Mas eu acho. A gente acaba deixando pra lá, né? Não deixa, isso é relíquia. Grava pra mim, então. Eu não sei como fazer isso. Então, voltando aqui um pouquinho pra gente já tentar aqui finalizar, né? A gente passa, às vezes, uma vida inteira correndo atrás de coisas, né? Sucesso profissional, status, melhorar ali a renda, né? Fazer cursos, reciclagem, tanta coisa que a gente começa a correr, né, para conquistar realmente. E realmente existe, como diz lá em Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E essa semana ainda eu estava falando sobre isso com você. Tem uma fase em que você tem que produzir, porque você está com vigor, está com energia, está no seu melhor momento, está com saúde, então você produz. Mas vai chegar uma fase em que essa produção ela vai lentamente diminuindo, até você parar realmente de produzir. Então há um tempo determinado para todas as coisas, né? E aí a gente vendo o seguinte, porque eu tinha me fugido aqui. A gente corre tanto atrás de coisas que têm preço, como eu gosto de dizer aqui, né? E acaba, muitas vezes, se esquecendo daquelas coisas que têm valor, né? Aquele preparo que eu estou falando, né? Fazer laços de amizade, cuidar da família, ter aqueles momentos preciosos de lazer, de descanso. Tudo isso é um preparo, esse cuidado paliativo que essa médica geriatra estava falando, né? Para você chegar numa velhice de uma forma saudável. Só que aí o que acontece? Às vezes a gente começa a correr tanto, a gente se perde. E aí eu estava vendo
aquele filósofo que eu estava falando com você hoje. Karnal. Leandro Carnal. Ele estava dizendo o seguinte, que ele foi conversar com um guia de alpinismo e ele se surpreendeu quando esse guia informou para ele que o maior número de mortes que acontecem nessas escaladas que são feitas nessas montanhas, o Monte Everest, por exemplo, é um deles. E muitas pessoas que morrem ali nessas escaladas, elas não morrem na subida. A maioria dos casos, ele falou ainda, 80% dos casos de pessoas que morrem, né? Por exemplo, subiu, chegou lá no topo, né? E agora? O que faço aqui no topo? Tem que descer, né? Eu tenho que preparar para descer aqui agora. Lá é oxigênio baixíssimo, né? Temperaturas muito baixas, menos 30, menos 40 graus. Mas só que a pessoa vai ter que começar a descer. E ele disse que nesse momento da descida, nos primeiros 1000 metros que a pessoa faz ali de descida, é o momento em que acontecem essas mortes. Aí ele ficou intrigado com aquilo e aí ele trouxe isso para a nossa realidade. Comparando, fazendo uma analogia dessa situação do alpinismo aí com a nossa jornada, com a nossa caminhada. A gente luta, busca, faz faculdade, faz curso, como eu falei, né? Estuda e se gradua e se pós-gradua e faz uma coisa, faz outra. E aí a gente chega num momento que você fala, pronto, cheguei no topo do Monte Everest, né? E agora? Agora é a hora da descida. Mas será que eu estou preparado para essa descida? Será que eu vou ter que descer essa descida sozinho, porque lá atrás eu não construí laços com ninguém de amizade, me desvinculei da minha família? O que aconteceu nessa caminhada aí que na hora briguei com todo mundo? Então, na hora dessa descida, é exatamente a hora que eu preciso dessas conquistas que eu fiz lá atrás, né? Em termos de pessoas mesmo. Eu preciso ter energia, eu preciso também, e ele fala desse cuidado que a gente precisa ter também, uma reserva financeira. Porque, gente, imagina você envelhecer sem uma reservinha que seja pequena, mas ter uma reservinha financeira. E na hora dos medicamentos, então eu preciso sim, eu preciso estar com pessoas que vão me acompanhar até o final da minha jornada. Então, esse é o momento da descida. E essa descida vai se tornar mais tranquila quando eu conseguir cuidar disso ao longo do tempo. Não deixei para a última hora, entendeu? Só para o momento de chegar à descida. Você está tão quieta, você quer falar alguma coisa? Gente, eu falei o vídeo inteiro. Bom, estou te escutando. A gente vai encerrando aqui. Eu queria só falar aqui uma última questão que eu acho muito interessante também, que é a questão da aposentadoria. Não. É uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Você não passou por isso ainda. Talvez eu não passe. Talvez Jesus volte antes de eu me aposentar. Né? Ah, que lindo. Se a gente for arrebatado antes, né? Na verdade, eu acho que depende da forma como a gente encare isso, né? A aposentadoria, para mim, pelo menos, foi uma coisa assim maravilhosa. Eu achei isso fantástico. Mas tem gente que precisa fazer curso para se aposentar. Lá no Tribunal da Andréia mesmo, eles dão um curso. Quando a pessoa está faltando 1 ano para se aposentar, que tipo de curso? Eles precisam. Curso motivacional, força, você vai conseguir. Você precisa fazer alguma coisa, procurar alguma coisa para você fazer, para ocupar seu tempo. Eu falei, gente, eu acho assim que eu não cabe mais nada, né? Meu pai que fala, esse curso, eu acho que eu vou dar o curso. O meu pai que fala, né, que depois que eu me aposentei, parece que eu arrumei mais coisa ainda para fazer, né? O mais tempo motivacional todo. Que você. Pois Pode é. ser coach agora. Pois é. Coach da aposentadoria, coach de aposentados. Então, não sei, assim, você vai passar por isso ainda ou não, né? Não. Se o senhor voltar antes. Mas para você que está vivendo esse momento, ou então que está na indecisão, será que eu vou? Será que eu me aposento? Eu vou me sentir uma inútil. Gente, tem muita coisa para a gente fazer. Tem muita coisa para a gente fazer e para a gente ser útil ainda. Depende né? da pessoa, né? Tem pessoas que
vão se aposentar e vão ficar lá, inertes, esperando a morte chegar, né? Depende de como a pessoa encara isso. Tudo é uma questão de você... Eu achei impressionante a semana, eu estava conversando com os colegas ali, de outras sessões de trabalho, e uma pessoa falou para mim, olha, eu não quero saber de aposentar, eu vou morrer aqui trabalhando. Eu senti tão triste com aquela coisa que a pessoa falou. Por quê? Assim, porque... Será que ela não tem mais nada a não ser aquilo ali do trabalho? Às vezes não. Às vezes às vezes pode ser uma fuga também, né? Pode a pessoa quer se manter ali no trabalho o maior tempo possível. Não tem família, porque não se tem, distanciou, né, das pessoas. Ninguém, né? E realmente isso pode acontecer. Mas eu queria dizer também, e agora para encerrar, que às vezes você vê uma pessoa assim, alegre, feliz, né? E assim, quantas pessoas julgam, né? Nossa, fulano tá alegre demais, fulano tá feliz demais. Deixa eu ir ali. Deixa ele que tá muito feliz. Dizer para você o seguinte, depois que a gente, e não necessariamente nesse caso, mas eu estou dizendo assim por mim, quando você passa uma situação, um processo assim de quase morte, ou enfrenta uma doença assim muito grave, tudo se relativiza. A forma de você enxergar a vida, ela muda completamente, Érica. Aí você falando, Fana, você está bem melhor agora. Com certeza, os desafios pelos quais eu passei ultimamente, né, recentemente, eles me levaram a me tornar essa pessoa que eu me tornei agora. Eu quero viver cada segundo da minha vida, sabe? Da melhor forma possível. Eu quero aproveitar cada segundo da minha vida, como se ele fosse realmente o último. Eu não sei quando é que vai ser, né, a hora da minha partida, mas enquanto eu estou na jornada, eu quero aproveitar essa jornada, eu quero aproveitar cada segundo dessa jornada. Então, se você me vir aí nas redes sociais, andando feliz, rindo, sabe? Então entenda comendo que eu estou vivendo de cachorro. Comendo perna de cachorro. Ai, Fana não para agora. Chama a Fana para ir tomar um café, ela vai. Chama a Fana para ir num lugar, ela vai. Eu vou mesmo, eu quero aproveitar. A gente, lá em Minas, a gente fala que fulano tá andando demais, parece que comeu perna de cachorro. É porque tá andando demais, tá saindo demais. Então, assim, é isso. É a gente saber que realmente a nossa vida, ela tá nas mãos do Senhor. Eu não sei, como eu falei, qual vai ser o dia da nossa partida, da minha, nem da sua. A gente não sabe. O futuro, ele assim, só Deus conhece, né, sobre nós. Então, cabe a nós o quê? Aproveitar. Viver. Né? Viver da melhor forma. Eu não sei se você está passando agora a fase da juventude, que é a melhor fase, uma das melhores, né? Uma das melhores fases da vida. Então, aproveite, viva, né? Mas viva e aproveite com responsabilidade, né? Com sabedoria. Cuide-se, né? Se cuide, exatamente. Então, é isso, é a gente saber que cada fase ela vai ter as suas vantagens, as suas desvantagens, mas em cada fase eu vou conseguir aproveitar, eu preciso aproveitar. E aí a gente se lembra daquela canção, né, Érica? Tem que ter uma canção. Qual canção? Vamos cantar? Vamos cantar? Qual? Eu não lembro mais. Que diz assim, do Melim, né? Que diz, segura teu filho no colo, sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Lindo, isso, né? Então, cadê os aplausos? Amém! É isso, gente. Então, aproveite essa fase aí em que você está vivendo agora, com sabedoria, com responsabilidade. Busque a Deus enquanto se pode achar, que é o que a Bíblia diz, né? Porque a presença de Deus, ela vai fazer a diferença em cada uma das fases em que você estiver. É a presença de Deus que faz a diferença. É permanecer em Cristo, como diz a palavra, né? É isso que vai nos sustentar e que vai nos ajudar a vencer os desafios de cada uma das fases, inclusive da velhice. Tá bom? Formoseie o seu rosto. Se você não tiver dinheiro para fazer uma plástica, uma cirurgia, para cá,
cuide da parte espiritual, porque certamente você ficará mais belo, mais bonito e se importará cada vez menos com a vida do próximo, no sentido de criticar, de se importar, de estar assim, de estar assado. Você vai cuidar da sua vida, que é a coisa mais preciosa que Deus te deu. Amém! Amém! Gente, é isso aí, ó. A gente espera que vocês tenham gostado, né? Se você não se inscreveu no canal no início, pode fazer isso agora. E a gente tem que agradecer a vocês pela companhia de vocês. Obrigada aí pelo carinho, da presença de vocês, sempre aqui com a gente, acompanhando a gente. Deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu joinha pra gente. E um beijo para cada um de vocês e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vivendo a palavra. Esqueceu, hein? Esqueci. Até a próxima semana, vivendo a palavra de Deus. É isso aí. Beijão.